Se por algum motivo você não consegue manter um foco atencional, ou tem dificuldade em manter o foco atencional por algum motivo, seja um quadro clínico, ou seja porque você dormiu mal, ou seja qualquer outro motivo, isso afeta inclusive você conseguir acessar as memórias. E eles viram isso porque as pessoas que estão mais acostumadas a multitarefas, elas meio que, sem querer, treinaram o cérebro a ficar trocando foco atencional. Porque quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você não divide sua atenção várias vezes. Você tem o mesmo foco atencional que fica mudando. Uma pessoa que fala, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ok, isso é interessante em alguns contextos. Mas isso é ruim para quem quer manter foco atencional em uma coisa só. Seu cérebro fica meio... O problema das mídias digitais, de modo geral, é que elas meio que treinaram o cérebro da galera a ficar trocando foco. As pessoas estão habituadas a... Olha aqui, olha ali, olha aqui, ouve uma música, vê uma mensagem aqui, olha aqui, fala com alguém, sabe aquele negócio? Pá, 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 pá. E aí, na hora que a pessoa precisa manter o foco em uma coisa, ela tem dificuldade, porque o cérebro dela não está acostumado. E aí tem vários trabalhos caracterizando isso. As pessoas que têm um maior uso de multitarefas em mídias, né? Elas têm um menor desempenho atencional. Então tá aí um bom exemplo do que pode estar causando déficit de atenção em tanta gente atualmente. André, por que eu não consigo sentar para estudar 1 hora e meia? Tem gente que não consegue, cara, ficar 1 hora concentrado em uma coisa. E 1 hora não é tanta coisa assim, focado só em uma coisa. Por que ela não consegue? Tem vários motivos para ela não conseguir. Um deles é porque o cérebro dela não está treinado para isso. Ele está treinado a ficar trocando. Tum, 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 tum. E aí, na hora que ela precisa focar, ela não consegue. O momento de ócio, o momento de fazer nada, ele é importante para o cérebro. Em quais aspectos, além da criatividade, que é o que eu percebo? Tu fala sobre isso, né? Sobre ter o momento de viajar e de não fazer nada. Além da criatividade, o que mais é importante no cérebro não estar sempre distraído com algo? Então, um dos motivos, eu até comento com o pessoal, né? Que eu falo bastante sobre isso, né? Atenção, no contexto de aprendizado, ensino. E uma das vantagens que você tem de fazer pausas, digamos assim, que você está muito focado em alguma coisa, você fala, vou fazer uma pausa. É porque você para de usar aqueles circuitos que você estava usando. Então, digamos que a gente está usando aqui um circuito, nós estamos realmente usando um circuito relacionado à atenção, atenção externa, tá? Então, isso aqui prestando atenção no que eu estou falando, para não perder nenhuma palavra, tentar entender ali de raciocínio, a gente está usando. Esse é um recurso, atenção, que esgota. Naturalmente, a nossa capacidade de manter essa atenção, ela vai se esgotando. Isso é um processo natural. Vai acumulando sinais químicos ali nesses circuitos relacionados a foco atencional e vai atrapalhando. Por isso que a nossa capacidade de manter atento vai caindo, você começa a ficar fadigado. É interessante você fazer uma pausa, porque daí você para de usar esses circuitos e você permite que é como se algumas áreas elas meio que dessem uma dormidinha. Só, isoladamente, e você meio que restaura esses circuitos. Então, fazer pausa ele é interessante, né? Você trocar os circuitos que você está usando. Então, uma hora você usa o circuito para se manter atento ao que está aqui fora. Aí você troca para um circuito que mais difuso, mais permite você dar uma viajada. Isso é legal porque você permite criar coisas novas e permite o outro circuito descansar, digamos assim. Restaurar. Mas também eu acho que tem gente que faz a pausa e vai pro celular, né? E aí não adianta nada. Exato. Sim, não é que não adianta, mas quando você faz uma pausa, o ideal é você fazer algo bem diferente do que você estava fazendo. Então, se você estava prestando atenção em algum estímulo externo, estou vendo uma videoaula, ou estou prestando atenção nesse podcast massa. O ideal é que na hora que você fizer a pausa, que você faça alguma coisa que não exija que você preste atenção visualmente e auditivamente. Para você deixar esses circuitos descansarem. E realmente, cara, uma literatura bem recente também, mostrando que esses circuitos, eles meio que entram num estado de sono sozinhos, isoladamente. As células começam a se comportar sozinhos, uma área isolada do cérebro, começa a se comportar mais ou menos como o cérebro fica quando a gente dorme. E aí meio que restaura o circuito pronto para uma outra sessão. Então, o que parece ser o natural, né? O que inclusive é o mais adequado? É você ter alternância de momentos de foco, momentos de... Desculpa, foco externo, né?
e depois foco interno, você dá uma viajada. Você alternar esses momentos de prestar atenção do lado de fora, enquanto você está estudando ou vendo um vídeo, e aí você dá uma pausa para deixar esses circuitos descansarem, e ao mesmo tempo você usa esses outros para misturar, né? Coisas que você já sabe, criar coisas novas. E então você restaura os circuitos relacionados à atenção nessas pausas. Uma das vantagens de você fazer isso.